Amém? Paz do Senhor a todos. Então vamos falar sobre 3 tempestades. Só 3. Não vamos se prolongar muito, porque se não fosse falar sobre tempestade, vamos ficar a noite inteira aqui, né? Então vamos falar só 3, para não se estender muito. Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, Deus falou a Jonas: Jonas, vai a Nínive, percorre a cidade inteira, prega para todo mundo que eles têm que se arrepender, porque senão eu vou extinguir todo mundo. Vão a Nínive, vai. O que Jonas fez? Jonas obedeceu a Deus? Não. Jonas foi para o outro lado. Jonas não foi para onde Deus mandou. Era para ele ir a Nínive. Ele pegou um barco e foi para Tarsis. Não era para ele ir para lá. Era para ele obedecer a Deus. E no trajeto, no caminho, o que aconteceu? A tempestade. Por quê? Pela desobediência. Pelo orgulho de Jonas. Porque ele não gostava dos ninivitas. Né? Pela vaidade. Pela raiva que ele tinha deles desde pequeno. Pela teimosia. Ele não foi. Desobedeceu ao mandado de Deus. Deixou o orgulho dele falar mais alto. Deixou a raiva que ele tinha deles falar mais alto. Não vou. Vou para Tarsis. Vou me esconder. Vou pegar um barco, vou me esconder e vou ficar bem quieto. E foi. Se escondeu no porão, dormiu e deixa o mar que quebre. O que aconteceu? Veio a tempestade. Os marinheiros, o capitão, nem sabia da história, nem sabia o que tinha acontecido. Viram aquela tempestade, jogando o barco de um lado para o outro, jogando tudo, começaram a jogar as coisas fora, para não morrerem. Qual o erro deles? Que erro que eles tiveram? Qual culpa que eles tinham na história? Nenhuma. Só de levar Jonas. Sem saber que Jonas estava fugindo. Muitos de nós, passando por espiritual, nós fazemos isso. Nós como líderes principalmente, nós temos que cuidar muito. Porque se nós falharmos, nós deixarmos isso aqui entrar nas nossas vidas, nós jogamos pessoas no mar. Nós jogamos almas fora. E muitas dessas almas espiritualmente não voltam mais. Muitas dessas pessoas que nós jogamos fora, muitas dessas pessoas que nós jogamos no mundo, não tem força espiritualmente para voltar. Muitas dessas pessoas vão para o inferno. E a culpa é nossa. Eu vi um testemunho de um pastor, um grande pastor. Ele falou, ele já pregou no mundo inteiro. Tem não sei quantos milhões de coisas, ele diz muita coisa. Ele falou, mas tem 2 coisas que ele não esquece até hoje. Quando ele é líder de jovens, quando ele passou a líder de jovens, ele, 2 meninas, ele seguiu e tal, excluíram ela da igreja, essas 2 meninas. Ele achou que estava fazendo certo, na época era o certo. Só que essas meninas foram excluídas da igreja, saíram, foram para o mundo,
Aí depois ele viu que era errado, que ele não devia ter feito daquela maneira que ele fez. E as meninas nunca mais voltaram. Ele foi 5 anos depois, ele tentou falar com elas não quiseram ver ele, 10 anos depois. Aí quando ele já era pastor, já foi, conseguiu, achou as duas. Achou as duas meninas. Uma delas virou prostituta. A outra era traficante. Daí conversou com elas. Uma nem quis receber ele. A outra, quando ele saiu, ela falou, ele saiu. Ele estava indo embora, ela falou, você era pastor, né? Vem, volta aqui. Olhou para ele e disse, ó, pastor, vou falar uma coisa para o senhor. E eu vou para o inferno, mas o senhor é o culpado. Aquilo que o senhor fez, jogou eu e ela no inferno. A culpa é sua. Ele falou, não, mas volta. Ela falou, não. Nós não fazíamos nada demais. Nós só íamos, saíamos, voltávamos. E na volta nós sempre conversávamos. Um dia Jesus vai nos transformar. Um dia Jesus vai nos transformar. Mas o senhor não esperou aquilo. Ele falou que até hoje, já faz 40 anos que ele é pastor. Ele falou que de vez em quando ele liga para o pastor, o presidente dele, fala, pastor, me ajuda em oração, que o diabo está aqui, ó. Você ganhou 1 milhão de pessoas, mas 2 eu ganhei de você. Você ganhou 1 milhão, mas 2 você mandou para mim. Ele falou, até hoje acontece isso comigo. Eu estou pregando do outro lado do mundo e escuto aquela voz falando comigo. Ele falou, é triste, mas um erro meu. Então nós, como líderes, como pessoas, nós temos que cuidar muito. Pelas tempestades que passamos, pelas tempestades que talvez nós façamos alguém passar, como Jonas. O erro dele quase matou todos os marinheiros. O erro dele, a teimosia dele, a desobediência dele, quase fez todo mundo no barco morrer. No final, no versículo 12, tomai e lançai-me ao mar, e se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vou sobreviver a essa grande tempestade. Ele não estava inocente no barco. Ele não estava inocente lá. Ele estava escondido. Ele sabia que quando veio a tempestade, era por culpa dele. Quando veio a tempestade, era desobediência dele. Que Deus mandou, porque ele estava fugindo de Deus. E como de Deus ninguém foge. Como de Deus ninguém se esconde. Como de Deus nós não podemos desobedecer. Quem manda no mar? Deus. Quem manda em tudo? Deus. Nós achamos que se escondemos nós vamos ficar de boa? Ficar no quarto de casa, escondido lá bem, de boa no escuro? Vamos lá. Deus não vai ver? Talvez aquela tempestade que você está passando, muito forte. Pense. Não é alguma coisa que você fez errado? Uma coisinha mínima. Será que isso não é a desobediência de Deus? Será que Deus não falou, vai para lá, você está indo para cá? Né? Será que você não está teimando? Não é aquilo que você quer? Será que não é teimosia sua? Será que nós não estamos desobedecendo muito a Deus? Daí vem a tempestade. Daí nós lembramos de Deus. Daí nós vamos lá orar, vigiar, jejuar, como diz a pastora Castelina, orar sem cessar, né? Pastor Adriano, ontem, o noivo está vindo. E aí? O noivo está vindo. E a desobediência nossa? Qual a consequência da desobediência de Jonas? Aqui.
Os marinheiros, coitados, jogaram tudo que tinham fora. O capitão do barco perdeu quase tudo. Os marinheiros quase morreram de medo. Que nunca tinha visto uma tempestade daquela. Que tudo que eles faziam não dava certo. E ia para um lado e para o outro. Agora vocês imaginam que nem aquele vídeo ali. A tempestade em alto mar daquele jeito ali. Pode chegar a 100 km por hora. A onda de 15 a 20 metros de altura. Acho que a maior onda que teve até agora foi em 1936, se não me engano. 39 metros de altura. Na tempestade. Acho que é na Noruega, se não me engano. Você imagina? Um barco, uma tempestade a 39 metros de altura. Uma onda. E ventos de 100 km por hora. Quem resiste? Essa pode ser a tempestade que nós passamos. Essa pode ser a tempestade que vem sobre nós. Por causa da nossa desobediência. Por causa da nossa vaidade. Por causa da nossa teimosia. Talvez. Por causa do nosso orgulho. Mas tem. No versículo 15. E levantaram Jonas e lançaram no mar. E o mar cessou a sua fúria. Aí que facinho. Prático. É só nós se jogar no mar. Se nós erramos, dobramos nosso joelho. Se nós erramos, vamos no quarto, oramos, falamos com Deus, antes que alguém seja lançado no inferno por nossa culpa. Antes que nós temos que jogar pessoas fora por nossa culpa. O melhor é nós não desobedecer, né? Lógico. Mas caso aconteça, dobre seu joelho, ore, jejue, fale com Deus. Não é fácil. Não é fácil. Pelo tudo que o mundo oferece. Não é fácil por tudo que o mundo oferece aí fora. Para permanecer nos caminhos do Senhor. Não é fácil. Por tudo que tem aí fora no mundo. Televisão, internet, tudo. Você nunca desobedecer. É fácil? Não. Como dizia nosso pastor, se fosse fácil, é sacrifício. Como é difícil, é sacrifício. Então é sacrifício. Para nós é sempre sacrifício. A Aline que fala. Que, gente do céu, para a gente as coisas é assim. Parece que é no último segundo que vai acontecer. Você está esperando. Você está quase morrendo do coração. Aí no último minuto aparece. Acontece. Isso é nosso. É nós na vida aí. Né, Aline? Né, Joe? É nós aí. É nós na luta. Mas acontece. Mas Deus, no último minuto, Ele proverá. No último minuto, vai acontecer. Só nós não desobedecer. Porque Deus está no controle de tudo. Tudo está no controle do Senhor. A número 2. A segunda tempestade. Atos 26, 32. Tem uma que é melhor, viu, irmãos? Não se assustem não, viu? Tem uma que é bem de boa. Tem uma que é bem de boa. Atos 26, 32. Então Agripa se dirigiu à festa e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Escolhas nossas. Aqui é Paulo. Paulo foi interrogado por Festo, estava preso. Aí o rei Agripa foi lá com Berenice. E Festo colocou lá: vamos conversar, vamos ver o que Paulo tem para nós. Por que ele está preso? E o rei Agripa queria conhecer, né? Aí Paulo contou toda essa história. Desde pequeno, com quem ele aprendeu, tudo que ele sabia, o que ele fazia, como que ele gostava de crente.
que ele adorava os cristãos, tudo isso ele contou. Que ele queria matar todos eles, queria buscar todo mundo. Então, tudo isso ele contou. Aí, contou que estava indo para Damasco. Contou toda a história dele. Que conheceu Jesus, que foi. Ao que terminando de contar a história, o rei Agripa quase que você me converteu. Quase que eu viro cristão, pelo seu testemunho. Mas, o rei Agripa falou para a festa, não tem o porquê ele estar preso. Ele falou, não posso fazer nada. Ele pediu para ir a César. Se ele não tivesse pedido para ir a César, acho que ele ia ter sido solto. A escolha dele. Né? Nós fazemos escolhas também. Nós também fazemos escolha. Só que a de Paulo foi a escolha que ele pediu, né? Que ele ia a César, era romano, então eu vou para César. César que manda. E foi. As escolhas nossas, nós pensamos assim, eu vou fazer assim. Eu quero isso. Eu vou mudar aquilo. E se não der certo? Se não der certo? Talvez não dê aquilo que você está pensando em fazer. Talvez aquilo que você quer não é aquilo que Deus quer para você. Talvez aquilo que você vai mudar não é aquilo que é para ser mudado. Muitos de nós estamos fazendo as coisas do mundo e deixando as de Deus. Talvez você está falando, eu quero esse, mas isso aí não é de Deus. Se você pedir uma direção de Deus antes, Deus vai te dar a direção. Mas a nossa pressa, o nosso entusiasmo, né? Faz nós ir, ó, rapidinho. Depois é tarde demais. Depois que aconteceu, é muito tarde. Um exemplo, nós vamos lá e compramos. Você vê aquelas coisas muito legais. Dá vontade de comprar tudo, né? Aí você compra, daí se endivida. Na hora de pagar, aí você vai lá, ó Deus, me ajude, Senhor. Mas Deus mandou você comprar tudo aquilo. Foi você que comprou. Né? Por que você vai pedir ajuda de Deus depois? Por que antes você não perguntou para Deus? Às vezes nós tentamos mudar nosso emprego. Às vezes nosso ministério, nós queremos mudar, nós deixamos nosso chamado. Acho que não era isso que eu queria. Acho que esse chamado não era para mim. Mas nós não perguntamos para Deus. O que foi? Por quê? Se você está ali, porque Deus colocou. Se é para você sair, Deus vai mandar. Deus vai falar. Deus vai usar pessoas para falar com você. Eu lembro até hoje uma história do pastor, que o pastor Isaías contou uma vez, que quem foi abrir um negócio, daí chegou assim, falou, abriu. Aí depois está tudo pronto, lá veio, ó pastor, o senhor me abençoou, pastor, ó, foi de Deus e tal, o senhor, foi legal, é bom, né? O pastor Isaías olhou assim, você tem certeza? Tem. Não sei não, mas nessa época, abrir isso aí, irmão, mas não... Ah, pastor, mas é de Deus, tá bom? Durou um mês, que não era de Deus. O pastor Isaías falou assim, tinha que ter vindo antes, né? Conversar comigo, perguntar, que o pastor Isaías estudava sobre aquele negócio que ele ia abrir. Sabia que não podia abrir aquilo. Acho que era uma lavanderia em Piraquara, se eu não me engano. Ele sabia que não podia abrir aquilo lá em Piraquara. Não deu certo, não podia. Barrou nas leis. Não, mas Deus falou. Não foi Deus que falou. Foi Deus que falou. Nós colocamos as palavras de Deus.
Quando nós queremos muita coisa, nós falamos, Deus, né? Deus, faça isso. Deus, nós queremos mandar em Deus. Nós queremos fazer Deus trabalhar para nós. Deus, eu vou abrir aquele negócio, vai dar certo, viu? Nós temos que perguntar, Deus, o negócio é seu, vai dar certo? É negócio assim, assim, assim. Aí vem as tempestades. De novo. Vem as tempestades. Aí em Atos 27 e 20. E não aparecendo havia alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou afinal toda a esperança de salvamento. E o 44. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram. Paulo passou por tempestade. Grande tempestade. Todos temeram. Todos se assustaram. Acho que fizeram a mesma coisa que Jonas. Começaram a jogar as coisas no navio. Aí o navio se espedaçou inteiro. Por causa de uma escolha. Será que era a escolha certa? Será que a escolha nossa é certa? E quando vier a tempestade? Pensamos nas nossas escolhas? Pensamos nas nossas direções? Ou perguntamos primeiro para Deus? Ou falamos, Deus, me dê a direção? Esperamos, Deus, eu quero isso aqui. O Senhor me responda. Espera Deus responder. Mas nós falamos muito, né? Tudo tem o tempo de Deus, né? Mas o tempo de Deus para nós tem que ser já, né? Não é... Você não espera o tempo de Deus, né? Tudo tem o tempo de Deus. Não, tudo tem o tempo de Deus. Mas o tempo de Deus para nós é já. Quando você quer uma coisa que é para agora. Se demorar 10 dias, não, Deus está demorando demais. 10, 20, não, Deus está demorando demais, Deus. Né? Aí entra no Salmos 47, se não me engano. Apressa-se, Senhor. Apressa-se que eu estou com pressa. Mas tudo tem o tempo de Deus. E essa escolha que nós fazemos tem um porém. Paulo, todos sobreviveram. Que Deus falou para Paulo, ninguém vai perecer, ninguém vai morrer. Todos sobreviveram. Só que o inimigo é tão astuto que a hora que Paulo entrou, caiu na areia, foi jogar uns gravetos, o que veio? Uma víbora. Pegou Paulo. Então muitos de nós, quando tomamos a escolha errada, quando passamos por isso, não sobrevivemos. Porque por mais que você sobreviva à tempestade, o inimigo vai estar lá para tentar te matar depois. Tentar de todo jeito. Não conseguiu na tempestade? Você não morreu? Vamos de novo. Vamos mais uma vez. Pense. Uma escolha errada. Uma escolha sem direção de Deus. Porque se for de direção de Deus, você não vai passar tempestade nenhuma. Se você obedecer a Deus, tempestade não vai, bem de boa. Não vai acontecer nada. Vai ser só mais uma onda. Mais um mar, bem de boa. Terceira tempestade, para nós acabar. Marcos 4:35. Essa é tranquila, irmãos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Aqui Jesus falou para os discípulos, vamos para outra margem. Entre no barco e vamos, deixa a multidão aí, vamos para lá.
Os discípulos queriam ir para o outro lado? Os discípulos queriam entrar no barco? Os discípulos estavam querendo ficar em terra ali? Será que eles queriam atravessar para o outro lado, entrar no barco? Não sei, acho que não. Eles foram por quê? Jesus falou. Por obediência a Jesus. Eles foram, entraram no barco e foram da outra margem porque obedeceram a Jesus. Porque Jesus falou, entre no barco, passemos para a outra margem. Eles foram. O que nós aprendemos com essa história de Marcos? Nós estamos em obediência, mesmo estando em obediência, nós vamos passar tempestades. Ai, que bênção. Mesmo obedecendo, mesmo sendo obediente, nós vamos passar tempestade. Vamos. Aceitando Jesus, eu sempre penso, né? Sempre vejo, assim, escuto. Às vezes, né, quando nós aceitamos Jesus, né? Um dia eu estava conversando com uma pessoa, estava falando, não, a pessoa veio falar comigo assim, eu estava no mundo, não era assim. Eu estava no mundo, não tinha nada disso. Antes de eu aceitar Jesus, eu era bem de boa. Não tinha nada, não tinha tanta prova, não tinha isso, não tinha aflição, não tinha angústia, não tinha nada disso. Eu olhei para você, o que você respondeu? Eu falei, lógico, quando você estava no mundo, você já era do diabo mesmo. Respondeu desse jeito. Eu falei, você estava no mundo, você não está, não. Está tudo perfeito para você lá. Aí você aceitou Jesus, você viu que você estava tudo errado lá. Aí vem as lutas. O que era antes ficou, né? Mas as lutas vêm. O que nós aprendemos com essa passagem de Marcos? Em obediência, nós passaremos por aflições. Em obediência, nós passaremos por crises. Em obediência, nós passaremos por angústias. Vamos passar, sim. Mas só com propósito. Porque nós temos um propósito. As tempestades que nós vamos passar, nós passamos e que nós vamos passar com Jesus, sempre tem um propósito. Tudo que Jesus faz tem um propósito. Se nós estamos, eu e você, em obediência a Jesus, o nosso barco não vai afundar. Nunca. A intenção de Jesus nas tempestades não é matar nós, é ensinar. É nos ensinar a entender o propósito que Ele tem para a nossa vida. A entender o propósito que Ele tem no meio da crise para nós. E isso só a tempestade vai revelar. Isso só a tempestade vai revelar. Como revelou para os discípulos. Que eles não entenderam por que eles estavam no barco passando toda aquela tempestade. Eles queriam saber. O que eles entenderam? Que Jesus tem autoridade sobre tudo. Falou ao mar, pare, vento cessa, tudo cessou, tudo se acalmou. Tudo que está contra eles, naquele momento dando medo, parou. Eles entenderam o quê? Que Jesus acalma tudo. Que toda tempestade que vier, se você estiver em obediência, estiver no barco de Jesus, ela vai passar. Ela vai se acalmar. O melhor caminho é a obediência. O melhor caminho é estar debaixo da obediência de Jesus. Por isso Jesus nunca vai deixar o nosso barco se afundar. Ele vai estar na direção. Não é eu, não é você. É Ele que vai estar dando a direção. Ele vai estar mostrando, é por aqui, é por aqui, é por ali. Não é nós. Nós não vamos por onde nós queremos.
Você estando na obediência, vai para onde Jesus quer, onde Jesus dá a direção. E Ele vai cuidar de nós no meio da tempestade. Se Ele mandou você ir para o barco, porque Ele vai te proteger. Se você for sem querer, Ele vai te proteger. Nós vamos sem vontade, mas Ele vai te proteger do mesmo jeito. Eu não pedi para ir para o barco, você pediu? Mas Ele vai sustentar, Ele vai te guardar do mesmo jeito. Tem gente que não quer ir para o barco. Tem gente que não queria nem estar aqui hoje. Se nós formos ver o nosso eu, com esse frio, essa chuva, tem pessoas que estão no barco e estão querendo sair do barco, quer pular fora. Mas se nós estamos aqui é porque Jesus mandou. Se você está no barco é porque Jesus mandou. Se Ele mandou, Ele vai sustentar. Ele vai cuidar. Ele não vai deixar nada de mal acontecer. As 3 tempestades. A primeira, por orgulho, desobediência. A segunda, por nós se acharmos. E a terceira, a obediência. Se nós estamos passando uma das duas, venha para o barco de Jesus. Se nós estamos passando uma tempestade, vamos passar junto com Jesus. Vamos para o barco dele, porque Ele vai dar a direção das nossas vidas, Ele vai dar a direção, e a tempestade vai ser o propósito de nos deixar no caminho certo, de nos levar a um futuro glorioso.